Hoje no episódio do Gestão com Dados vamos falar sobre problemas e oportunidades no comércio atacadista. Vamos entender algumas situações relacionadas a estoque, vendas e logística. Fica com a gente e acompanha esse episódio. No mês de julho, nós estamos dando foco aí a algumas dores, alguns problemas que a gente identificou no comércio atacadista, trabalhando aí com mais de 20 clientes aí desse setor. E hoje eu trago aqui um compilado das principais dores que a gente identificou e o que a gente tem de solução aí para esses problemas. Antes disso, só comentar aqui sobre esse mercado aí atacadista que cresceu aí de 2022 para 2023 13%. E onde todas as empresas aí faturaram 365 bilhões de reais. Então, é um mercado aí que continua em crescimento nesse ano de 2024. Tem vários desafios aí, a gente vai ver daqui a pouquinho. E esse faturamento, esse crescimento vem puxado aí pelo canal Cash and Carry, que é o famoso aí atacarejo. Então, as vendas aí no atacado e no varejo, né? Os atacadões que a gente tem aí no Brasil afora. Falando dos desafios, é um mercado que tem aí uma margem de lucro bastante apertada, muito devido aí a ter uma competição grande, uma competição acirrada, então não só entre grandes atacadistas, mas também em médios e pequenos distribuidores. Isso acaba deixando aí a margem de lucro mais apertada, mais difícil de você rentabilizar, né, um negócio. E também tem um outro desafio aí que a gente colocou aqui, que é os altos custos aí da operação logística. A gente está falando normalmente aí de empresas que têm mais de 50 mil produtos diferentes, diversos armazéns, centros de distribuição. Então existe aí uma complexidade na logística. E isso gera aí altos custos, custo de frete, devolução, enfim, todos os custos aí envolvidos aí na logística. Então esses são os desafios aí desse mercado, desse comércio atacadista e do varejista também. E quais são as estratégias para a gente aumentar o lucro neste segmento de mercado? Vamos dar uma olhadinha aqui quais são as estratégias que eu trouxe aqui para a gente aumentar o lucro. Análise de preços e custo. Um ponto importante aqui é a gente analisar o preço médio de venda e poder comparar ele com outros preços. Então, a gente faz algumas comparações interessantes aqui. Por exemplo, com o preço de tabela. O preço de tabela é o preço ali definido para a venda de cada item, né, de cada SKU. E o preço médio de venda é o preço que ele está sendo vendido em média no mercado. O que acontece é que muitas vezes o preço de venda está menor que o preço de tabela. Por quê? Porque sim, existem promoções, existem campanhas específicas que acabam abaixando o preço do produto, mas é importante entender essa variação. Então, entender a variação do preço de tabela do preço de venda, porque o preço de tabela existe justamente para que seja possível manter uma margem ali de venda ideal para o negócio. Se a gente está vendendo abaixo do preço de venda, a gente está com uma variação aí grande e isso vai afetar a nossa margem de contribuição, a margem de lucro lá. Então, um ponto importante, eu acrescentaria aqui também trazer o preço mínimo para a gente entender qual é o menor preço que foi vendido, né? Eu vou trazer alguns exemplos aqui gráficos de como analisar isso. Mas então, preço de tabela, preço mínimo e preço de venda. Acho que é uma boa análise aí para a gente entender aonde atacar aí, quais vendas estão saindo aí abaixo do esperado. Um outro ponto interessante, falando de análise de preço e custo, é a análise do custo médio versus o custo de reposição. O custo médio, a gente está trazendo aí o custo de compra desse produto médio ao longo de um período, né? E o custo de reposição, a gente está buscando o último custo
de compra do determinado produto. O que é interessante, por que é interessante de comparar, fazer essa comparação, essa variação? Com aí, principalmente importadores, quem traz produto aí e compra em dólar, a gente tem uma variação grande. Então, eu posso ter um custo médio estável ali e minha última compra pode ter sido um valor muito acima desse custo médio. Então, é interessante a gente entender essa variação até para identificar possíveis necessidades de reajustar preço de tabela. Pois se meu custo médio tem uma variação aí 10% menor, por exemplo, que o meu custo de reposição, isso vai afetar lá a minha margem também. Então, é mais uma análise interessante que pode afetar a tua margem de lucro. Outro ponto que eu comento bastante aqui é o estoque. Então, o que a gente pode analisar com relação ao estoque? Falta de estoque e excesso de estoque. Eu bato bastante nessa tecla, mas sim, é um problema, a falta de estoque é um problema. Então a gente consegue é interessante fazer análises do que está faltando no estoque. Por quê? Porque eu consigo identificar oportunidades de venda que eu estou perdendo. Se eu estou vendendo em média 1.000 unidades de determinado item e no meu estoque tem menos que 1.000 diariamente, eu estou perdendo oportunidade, posso estar perdendo oportunidade de venda. Então, é um indicador aí interessante de analisar. A gente vai ver ele como stockout ou ruptura de estoque. A gente precisa analisar para poder não perder essas oportunidades de venda. Do outro lado, a gente tem o excesso de estoque, tá? Então, o excesso de estoque é o contrário. Eu tenho mais do que eu preciso. Eu determino lá que eu preciso ir de 2 meses de estoque de determinado produto e no fim das contas eu tenho 3, 4 meses. Ou seja, eu tenho mais dinheiro parado no meu armazém do que eu precisaria. Então, eu estou deixando o dinheiro parado. É uma oportunidade aí também de diminuir esse valor parado aí no estoque. Então, análise de excesso de estoque. Para você que quer entender mais sobre estoque, tem um vídeo aí no canal, na série Gestão com Dados, que fala especificamente sobre isso. Inclusive como calcular o indicador de falta de estoque ou de excesso de estoque. Enfim, tem bastante conteúdo aí relacionado ao estoque. Dá uma olhadinha depois lá. Gestão da logística. Então, o grande problema hoje, um dos problemas, é o alto custo operacional na logística e insatisfação na entrega. Então, falando aqui do alto custo operacional, a gente tem alguns custos, o principal dele aí poderia colocar como o frete, que pode representar em determinados mercados aí 5% do faturamento, que a gente precisa ficar de olho e ter visibilidade, clareza sobre esse número, clareza sobre o frete que eu estou pagando para cada estado em média, para cada transportadora, para cada cliente. Então a gente precisa trazer visibilidade para poder agir e fazer melhores negociações de frete, identificar aí fretes que estão muito acima da média do mercado ou da média que você está pagando para outras transportadoras. Então, analisar o frete é muito importante, né? E insatisfação na entrega. Então, um outro indicador aqui, qual que é o problema? O problema é você passar um prazo, né, de entrega e esse produto está chegando aí, esses produtos estão chegando fora desse prazo. Então, isso gera aí uma insatisfação no cliente. É importante a gente também ter clareza sobre prazo de entrega. Então, trazer ali os indicadores de quantidade de entrega feita no prazo, quantidade de entrega fora do prazo, identificar esse percentual também por transportadora, para identificar a eficiência de cada transportadora, entender quais ali podem estar entregando aí constantemente fora do prazo, se existe um motivo para isso, por estado também. São análises importantes que podem ajudar
você aí diminuir, né, esse custo operacional e aumentar a margem de lucro, que é a ideia do vídeo aqui de hoje. Então a gente viu aí alguns problemas, né, relacionados ao estoque, à logística e a vendas, né? E qual que é o impacto disso? A gente tem impacto aí na nossa margem, né, que é inclusive o tema do vídeo, a rentabilidade final do negócio e insatisfação do cliente. Então, são grandes impactos aí no seu negócio que a gente pode, se não eliminar, diminuir, né, esses impactos aí no negócio. Que necessidades, né, analisando esses impactos, quais são as necessidades que a gente tem? Um acompanhamento melhor dos números para tentar evitar, né, que isso aconteça. A centralização das informações. O que eu digo com centralização? É trazer as informações da forma mais fácil, simples, objetiva, de preferência num único lugar. Vocês viram aqui que a gente falou de indicadores, de números, de 3 áreas diferentes, né? O estoque, a logística e vendas. E normalmente a gente encontra aí essas informações em lugares separados, né? A ideia aqui é que a gente traga num único lugar para facilitar e ter uma visão unificada aí dos indicadores que impactam aí a margem de lucro dos negócios. E por último, e não menos importante, ação. Tá? Por quê? É importante que a gente tenha esses números na mão, analise frequentemente, dia a dia, e identifique oportunidades ali de melhoria. Então, para isso, a gente precisa tomar ações. Como assim? Vocês vão ver aqui que eu vou mostrar um gráfico de faturamento e margem por dia. Então, se eu identifico que eu tenho uma margem padrão, uma margem ideal ali de 22%, se naquele dia eu vendi com margem abaixo disso, eu já consigo sinalizar, consigo entender quais notas foram responsáveis por essa margem abaixo do ideal e tomar alguma ação. Entender o porquê, com o comercial, porquê foi vendido abaixo da margem, se tem uma justificativa, ou o que aconteceu, e tentar tomar uma ação para que isso não aconteça. Então, assim, a ação é fundamental para que o número mude, para que a gente aumente, de fato, a margem aí, de lucro, a margem de contribuição da empresa. Falando em soluções práticas, eu vou trazer um vídeo somente para a gente analisar aí um BI do comércio atacadista, tá? Essas telas aqui são do BI. Quero só trazer aqui um cheirinho do que vem por aí, né? Uma amostra do que vem por aí. Então vejam só, análise de preço por produto que eu comentei ali. Analisar preço de tabela, por preço médio, preço mínimo. Então olha aí, consigo ver aí que o preço de tabela do metanol R$40, mas foi vendido aí num preço mínimo de R$34,80. Tenho casos aqui, esses primeiros casos, todos o preço de tabela está maior que o preço médio, então eu estou vendendo abaixo do preço de tabela. Faturamento e margem por cliente, entender aqui percentual de margem por cliente. Então a gente vê aqui que tem clientes com margem abaixo, né, a Clean and Clear, abaixo de 20%. Variação de preço e custo, então eu estou comparando aqui preço de tabela versus custo médio, para entender se teve algum aumento do custo médio, se isso está sendo refletido na tabela de preço. São soluções práticas para a gente, de fato, acompanhar, tomar ação e conseguir aí, mudar os números de margem, melhorar essa margem aí no comércio atacadista. Então existem muitas oportunidades e melhorias para aumentar a rentabilidade do negócio. Fique atento aí aos problemas de estoque, vendas e logística. Como eu falei, no próximo vídeo a gente vai analisar um BI para o comércio atacadista. Aqui está uma demonstração dele, é um BI completo aí, uma visão interessante aí para o comércio atacadista, de margem, preços, tudo que a gente falou aqui hoje. Fica com a gente então, curte aí, compartilha esse conteúdo com o pessoal aí, com os gestores dessas áreas. Muito obrigado e até a próxima.